Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a saudade do futuro perdido. Olha aí. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Dias de um futuro esquecido, saudade do que eu ainda não vi. Hoje vai ser um programa não sobre paixão de nostalgia, não é, Alexandre? Mas essa saudade de um futuro que não chegou, não vai chegar, não chega nunca e jamais chegará. Sim. É isso, né, Ferreira? Exato. E como isso acaba sendo explorado de um jeito ou de outro, não só pela cultura pop, mas também... E ainda mais explorado por quem quer, de alguma maneira, continuar incutindo nas nossas cabeças que o passado era bom. Que o futuro do pretérito. A gente sonhou o futuro do pretérito. E que aquilo que nós sonhamos precisa continuar sendo sonhado. Exato. E aí a gente vai falar de filme de hominho. É isso, não é, Alexandre? Vai. Devíamos ter chamado Danilo Franco, mas Danilo Franco está envolto com Arthur Miguel. E Miguel, não Arthur Miguel, né? Então, a paternidade também chama. A correria nossa fez com que a gente pensasse na pauta e não pensasse nos convidados, mas fica aí. Abraço, Danilo Franco, sempre. Tem que a gente fala de heróis, a gente acaba lembrando dele. Pois bem, Alexandre. E todos os nerdolas que ainda continuam ouvindo isso daqui. Gente, você sabe que quando a gente coloca hominhos na capa, eu mudei muito a minha opinião sobre as coisas, né, Feira? Como eu mudei, né? A gente fica velho. Quando a gente coloca heróis na capa, hominhos na capa, homens com cueca por cima da calça e colãs na capa, o que acontece? Dá um up nos ouvintes. As pessoas... Olha aí, é de hominho, vamos falar de hominho. Vamos falar de homens de colã e cueca por cima da calça e toalha amarrada nas costas. Vamos ouvir que vai ser bom. Com essa minha descrição, já espantei todo mundo, Alexandre. Espantou. Todos os ouvintes que tinham chegado por causa da capa já deram um pause. Já deram fora. Que é? Eu prefiro sem cueca por cima da calça, só o colã, né? Alexandre, o que inspirou a gente... Gente, olha, eu tô gravando isso. Hoje eu estou numa nhaca. O Alexandre vai ter que me aguentar hoje, né? Percebe-se. Hoje eu tô no ranço, tô na nhaca. Tô com sono. Tô dormindo com dificuldade por causa de tosse de madrugada. Aí é isso, né? Eita. Pois é. Mas tá bom. Favas contadas. O que inspirou a gente nesse programa são os maiores lançamentos cinematográficos da ordem nerdística desse ano de 2025. Que são, respectivamente, Superman, o filme do Super-Homem. Finalmente, será que vamos ter o Super-Homem que precisamos, Alexandre? Será que é agora? Acho que não. Então você ouça lá o Superman que precisamos, com a participação do Danilo Franco. Falamos a teologia por trás do Superman. Mas esse ano também lança Quarteto Fantástico, a sagrada família... né, dos quadrinhos. É verdade, né? A sagrada família, a primeira família dos quadrinhos, e que tem todo esse sentido de família também. Ou seja, são dois filmes de quadrinhos que remetem aí a sentimentos muito especiais, muito particulares, mas que a produção desses filmes, e o Alexandre me convenceu aí, a produção desses filmes vem resgatar um futuro que foi perdido. É isso. Exato. Ambas vêm trabalhar na questão do futuro que foi perdido, de um futuro que era pra ser e não foi. Era pra ser e não aconteceu, né? E aí essas obras, de certa forma, cada uma na sua linguagem, elas vão, ou pelo menos dizem que vão explorar isso. É isso, né, Alexandre? Sim, e temos que falar ainda, Pedro, que os dois filmes se apresentam, cada um à sua maneira, também como uma salvação da lavoura de um gênero... desgastado, né? Um gênero cinematográfico desgastado, que é o tal do filme do herói. Sim. Então, a expectativa é alta para que essa indústria continue girando. E, Pedro, também é digno de nota que seja um filme quanto outro aí das duas grandes maiores indústrias cinematográficas aí do gênero, né? Sim. E consequentemente também que já foi as duas maiores editoras, estão colocando as suas pratas da casa para jogo. Exato. Né?
E então o Super-Homem, ele é onde tudo começa e de certa forma onde tudo termina na DC, né? E traz aí todo um ideal do homem e a Sagrada Família aí, como o Pedro disse, o Quarteto Fantástico da Marvel também tem todos os seus ideais de família, e a gente aqui numa conversa não pode deixar passar essas duas coisas, né? Essas coincidências de certa forma, que esses pilares de virtude que formaram a cabeça de nerds, de pessoas, né, ao longo de décadas, passa batido, né? A gente tem que trazer aqui um olhar que é para esses modelos de virtude. E aí, Pedro, eu já gostaria de dizer também, né, que junto com isso, e por isso também que eu propus a pauta, me chamou a atenção que o filme do Quarteto Fantástico tá muito evidente que é retrofuturista, né? Sim. Que é um universo paralelo com retrofuturismo ali como uma estética já na cara, né? Evidente. Meio sessentista, né? Mas com naves e tudo. Um retorno aos anos 60. Só que, e isso me espantou quando me deparei com isso, o filme do Superman também. Oxe! Você vai ver, Pedro, que aquela redação do Planeta Diário é a redação do filme do Christopher Reeve. Ah, sim. Aliás, antes que você vá em frente, só duas coisas assim que me surgiram enquanto você estava falando. Primeiro, pra quem acompanha no cinema e não acompanha nos quadrinhos, talvez ache que o Quarteto Fantástico é galhofa, mas nos quadrinhos o Quarteto Fantástico é time de primeira linha. Aliás, é primeira divisão. Sabe quem era a segunda divisão na Marvel? Homem de Ferro é a segunda divisão, né? Thor é a segunda divisão. Primeira divisão é isso. E outra, agora falando do Superman, há uma vontade da DC em trazer essa memória do Christopher Reeve, do Superman de 78, sim, para o afeto daqueles que vão assistir agora. Tanto que eles lançaram um documentário sobre o Christopher Reeve. Não sei se você chegou a ver. Claro. É um documentário bem bonito e tudo, justamente nessa tentativa de colar essa experiência de 78 com essa experiência que vai vir agora em 2025. Você tá no caminho certo na sua hermenêutica, viu? Tirou 10, parabéns. E por isso que a gente pode falar que é um filme retrofuturista também. Quando você vai ver, Pedro, aquela cena lá na casa que parece que é a da Lois Lane, no trailer, né? Que a gente tá falando aqui antes do filme ser lançado. Então, não é um review, mas é um preview. É um preview. É a gente dizendo o que não viu. O futuro perdido, né, Alexandre? Fazendo um exercício de futurologia. Perdida. A geladeira da casa da Lois, né? Ou provavelmente a casa da Lois, hein? É uma geladeira também retrô. E sabe o que mais é retrô, Pedro? No filme do Superman? Aquele robozinho que tá lá no meio do gelo que ele abraça lá, quase uma Pietá, né? Sim. O Superman pegando ali o robozinho. E onde mais vai ter robozinho retrô? No filme do Quarteto Fantástico. Exato. Aí, Pedro, a minha cabeça falou assim, mas espera, né? Deu aquela bugada e falou, é muita coincidência, né? Por que essa estética retrô? Por que esses robozinhos nesse tempo de hoje de IA vêm com essa estética? Sabe por quê, Pedro? Justamente pra pegar a questão da nostalgia. Você não acha? Eu acho que tem... Olha, hoje eu acho que muitos desses roteiros são construídos, lógico, profissionalmente e tudo, mas eles precisam de algumas pitadas que despertem ou que alguns botões do telespectador seja acionado. É como assistir um filme da Pixar. Um filme da Pixar tem uma parte que dialoga diretamente com a criança, mas uma parte que dialoga diretamente com o adulto. E aí, quando você coloca esses elementos aí, robozinho, retrofuturismo e tudo, de certa forma você pega a nostalgia dos velhão, vamos falar nós, né, Alexandre? Mais de 40, sim, velhões, não é? E que temos a consciência de não ficar dizendo, no meu tempo era melhor, a gente não pode dizer isso, não pode se tornar esse tipo de velho, no meu tempo era melhor, mas é fato, na última conversa que a gente teve, a gente até bateu um papo de leve sobre isso, de que o nosso corpo, a nossa vitalidade, a nossa saúde já não é mais a mesma de antes.
antes. Há uma saudade do lá de trás, não é? Uma saudade dessa vitalidade e tudo. E esses filmes pegam um pouco aí nessa experiência. Pelo menos é o que eu entendo, né, dentro dessa hermenêutica que você tá colocando, mas eu não sei se é exatamente isso que você tem aí como base, como ponto, não é? Eu acho que tem disso, Pedro. Mas do ponto de vista de roteiro, eu acho que é um tanto quanto de preguiça também. Você calha claro, essa mina de ouro que é a nostalgia, que já tá dado, né? Que quem gosta desse tipo de filme é alguém nostálgico, sim. Mas, cara, dá muito trabalho você adaptar essas joias aí, esses ícones, para os dias de hoje, porque você vai mexer naquilo que é o ideal, o ideário, o imaginário dessas pessoas. Então é muito cômodo, do ponto de vista de roteiro, você fazer essas ilações ao passado, a era de ouro dos quadrinhos. Só que, além disso, Pedro, a gente vive num tempo onde os livros de H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, como que é o nome do outro lá? George Orwell. George Orwell, né? A gente não pode esquecer George Orwell. Esses livros, sim. Eles foram escritos lá atrás e pensaram como seria o hoje. E quando você lê esses livros que também, por uma outra vertente que não os quadrinhos, mas a literatura, pensaram o futuro, não se tornaram realidade, né? A distopia de 1984 não se tornou realidade, a gente já tá em 2025. Calma, né? Alexandre. Não tanto quanto talvez deveria ter se tornado. Não ipsis literis, mas tem muita coisa ali. Olha, né? Então, esse que é o... Mas você entendeu, Pedro? Entendi, que o retrofuturismo, entendi. O retrofuturismo hoje diz respeito a um futuro que se esperava, para o bem ou para o mal, que não se deu exatamente como é. Então, revisitar essas obras de 40, 50, 60, né? Das décadas de 40 e até 80, e perceber que, estamos num futuro que não é exatamente aquele, assistir os Jetsons nos dias de hoje é um exercício de retrofuturismo. Acessar um futuro que se imaginou e que não se alcançou. O Alexandre tinha proposto na conversa dessa pauta que ficasse como retrotopia, porque cabe aqui também a retrotopia, né? Que é a utopia, na verdade é uma retrofuturotopia, talvez, né? Porque é um sonhar com um futuro do passado que deveria ter acontecido, que seria um lugar bom ou uma distopia, né? No caso de 1984, Admirável Mundo Novo, qualquer coisa que o valha, mas é uma saudade de um futuro que não aconteceu, mas nesse caso dos heróis aí, do Superman, no caso do Quarteto Fantástico, de um futuro que deveria ser bom, né? Tipo Jetsons, algo que tivesse dado certo e que não deu, né? Mas, Alexandre, não é que eu discorde, mas recobrar os valores, por exemplo, do Superman, não com o robozinho, não é isso, né? Mas recobrar os valores do Superman, um Superman todo azul, todo bondade, é ir de encontro àquilo que era o Superman que a gente precisa, né? É óbvio que as escolhas estéticas, elas podem parecer preguiçosas, mas eu acho, Alexandre, que elas são milimetricamente pensadas. Pensadas. Há uma instrução, por exemplo, hoje da Netflix, para boa parte dos seus roteiristas, que você precisa entrar, e não é teoria da conspiração não, isso é fato, né? De que você precisa, enquanto roteirista, primeiro, sempre, dependendo da produção, fazer um apelo aí a questões nostálgicas. Veja o sucesso de Stranger Things, né? Mas depois, você tem que entender que esse público de hoje, ele precisa ser pego de maneiras diferentes que eram pegas
antigamente. Então um roteiro original, super criativo, de uma obra que te leva a pensar, a montar um quebra-cabeça, alguma coisa, ninguém tá afim mais disso. O público, ninguém é muita gente, né? Mas o público não tá afim de uma obra que, por exemplo, e nem é tudo isso, né? Inception, lá do Christopher Nolan, né? Que é uma obra que te leva a pensar, porque é um filme construído em camadas, nada disso. Hoje no metrô, Ferreira, isso pra te dar um exemplo e fechar o que eu tô dizendo, hoje eu vi no metrô um cara assistindo uma coisa no telefone, de repente ele minimizou o que ele tava assistindo, era uma série, alguma coisa assim, ele abriu os stories do Instagram, olhou uns 4, 5 stories enquanto estava correndo a obra cinematográfica, aí depois a internet não tava boa dentro do trem, né? Ele fez o quê? Fechou o Instagram e voltou para aquilo que era o consumo. A Netflix diz hoje, a Netflix entende muito hoje de público, e ela diz que um roteirista precisa não só vai colocar assim, e Alexandre vai lavar louça. O Alexandre vai lavar louça e no roteiro ele tem que dizer, eu estou indo agora lavar louça. Enquanto ele lava a louça, ele precisa dar alguma menção de que ação ele está desempenhando naquele momento. Por quê? Porque é sabido na construção de roteiro que a atenção do espectador está duplicada. Por que será que há um discurso retrofuturista para esses espectadores? Porque muito provavelmente com pesquisa de mercado ou qualquer coisa que o valha, entende-se que um robozinho aumenta exponencialmente a chance do filme ser assistido, você entende? A atenção não ser perdida. Não ser, você desperta uma curiosidade, uma vontade, trabalha com retrofuturismo. Pra terminar, que eu tô falando demais, eu não sei se era nos anos 70 ou nos anos 60, houve uma pesquisa de mercado que cada vez que uma revista em quadrinhos tinha um gorila na capa, as revistas vendiam absurdamente. As pessoas... Então, teve gorila na capa do Super-Homem, do Batman, do Homem-Aranha, ou seja, nos anos 60 todo mundo lutou com gorila tentando abocanhar o quê? A grana, a audiência. Claro. No fim, é todo mundo querendo mamar na tetinha da audiência, né? Enfim, sou eu falando de indústria cultural, Ferreira. Desculpa aí. Perfeito, perfeito. É isso. É a gente conseguir detectar os gorilas de hoje. Exato. Né? E é isso, né, Pedro? Porque eu queria falar, e eu acho que a gente já falou bastante, mas nesse programa eu queria falar de, além da retrotopia ou do retrofuturismo, lembrar desse exercício do futurismo, que começa exatamente no século XX, né? Ali, sobretudo, da metade pro fim, de que, como nunca antes na história desse planetinha azul, esses símios, né, parentes dos macacos, dos gorilas, começaram a sonhar com o futuro. Né? Nunca tinha sido feito desse jeito. Claro, o cristianismo trouxe, né, e talvez antes dele o judaísmo trouxe a ideia do apocalipse, né, de um final dos tempos, mas as obras de ficções científicas, né, os italianos chamam de fantasciência. Eu acho muito legal essa palavra. Bonito. Vão falar, Pedro, como nunca antes, de possibilidades de futuro. Pô, mas Pedro, como é que a gente vai pensar no futuro se a gente, antes do século XX, tinha uma expectativa de vida baixíssima? Entendeu? A vacina, o avanço da medicina fez a gente começar a sonhar, e o avanço da tecnologia fez a gente começar a sonhar com alternativas de futuro. E então a gente lida hoje com essa, ao mesmo tempo, esse legado desses sonhos de futuro, mas ao mesmo tempo, se você for pensar, inclusive cinematograficamente, que não faz mais muita graça ficar pensando no futuro, né? Quando você pensa em filmes de apocalipse zumbi, apocalipse das máquinas e tudo mais, você percebe que até essa coisa de pensar o futuro se desgastou nessa sociedade capitalista. Sim. E o recurso de roteiro acaba se tornando, você fala de futuro ou de realidades alternativas, mas você acaba trazendo a baila, porque também esse é o core, o centro. Nossa, o core gastei agora, né? Mas é o centro, o coração da ficção científica, quer dizer, como a humanidade se sai nesse cenário diferente. E no final, como a humanidade
humanidade se sai nesse cenário diferente, como ela se sai em todos os cenários também, né? E aí as alternativas de roteiro acabam girando em torno disso. Eu assisti recentemente uma série chamada Paradise, Paraíso. Eu não sei qual é o streaming. É uma série de ficção científica. Mas não ficção científica retrofuturista, nem futurista, nada. Uma situação que deveria acontecer num futuro, mas ali dentro de uma realidade muito próxima da gente. E no que o roteiro precisa se prender? Se prender um pouco no que é o diferente, mas nos dramas que são humanos, né? E essa relação com os dramas humanos. Eu penso que o esgotamento, não é que a ficção científica está esgotada, mas esses cenários, essas construções de cenários, elas vão perdendo um pouco o sentido. Essa antevisão do futuro, e o futuro já chegou, e o futuro é agora, e ele não é tão maravilhoso, mas também a gente já vive uma certa, não desespero, mas uma desesperança, um desencantamento com a vida, um desencantamento com o futuro. Quando a gente falou de retrotopia, a gente falou de retrotopia e desencantamento, né? E a gente vive hoje esse certo desencantamento, e ele é real, desencantamento com a democracia, desencantamento com o futuro, desencantamento com a humanidade, talvez seja um efeito pós-pandêmico. A ficção já não está dando cabo de se tornar nem válvula de escape, nem de antevisão, nem de promessa para o futuro, e aqui eu acho que não valeria a pena ainda falar, porque tem lá o texto do Juan sobre o Frei que reza de madrugada, e ele falando, o Frei que reza de madrugada é só mais um sintoma desse capitalismo tardio, do final dessa situação em que a gente está vivendo, em que há o desencantamento. Essa é a real, né, Ferreira? Sei lá, se exagero, né? Sim, é isso. Diante desse cenário, o que a gente tá fazendo, né? E o que o cinema tá jogando na nossa cara? Que a gente precisa se reencantar, né? Então, esse legado moral da era dos quadrinhos, ele precisa ser resgatado, né? Então, qual é a aposta de Superman e Quarteto Fantástico? É mostrar que a honestidade, o altruísmo, a coragem, a busca pelo conhecimento científico lá do Reed Richards, né? Ainda vale a pena. E aí, se a nossa realidade não dá conta, a gente pensa num universo paralelo, né? Porque, por que não? Né? A gente tem que começar a pensar que o multiverso é uma realidade, porque um universo só, desse jeito que tá aqui, é melhor que a gente fosse uma emulação de um videogame de um alienígena. E há teorias que até... Eu li, eu não lembro aonde, que há uma certa teorização na física, não sei se na quântica ou na física teórica, de que nós somos uma grande simulação. De um alienígena, aí acho que é o Alexandre dizendo, mas que a gente pode ser... É coisa dos teóricos. Que a gente pode ser mesmo uma grande simulação, né? E aí, lógico, entra o desencantamento, mas entra também... Eu acho que a gente podia dar uma pausa aqui, e de musiquinha, certo, mas entra também essa necessidade, ou essa promessa, ou esse trabalho de resgate de valores, não é, Alexandre? Sim. Porque depois a gente tá falando de todo um futuro que não vai acontecer, ou que deveria ter acontecido e não aconteceu, mas de certa forma, como produto da cultura humana, há um resgate, um chamado de valores, ou como diz o Alexandre, um legado moral também por trás de todas essas obras. Mas pode ser depois da musiquinha, Alexandre? Pode ser, horas depois. Pois, então fale aí da musiquinha. Fale do que há de retrofuturismo nessa obra que você tá propondo dessa vez. Olha, essa musiquinha começou porque o Pedro, há algumas semanas atrás, me mandou um canal no YouTube chamado Blow Records, que faz leituras de músicas atuais, ambientadas na década de 70 e 80. Aí o Pedro me pegou pelo coração. Eita! Porque aí me lembrou Jorge Ben, Tim Maia, Cassiano. Mas também, Cassiano. Me lembrou Michael Jackson, por que não? Também. E toda essa galera, Diana Ross, né? Ali o pessoal da Motown. Rapaz. Excelente.
Excelente. Aí eu falei, não, eu tenho que surfar nessa onda também. Retrofuturista. Retrofuturista. Eu perguntei para o Pedro uma música que Letícia Sarturi gostaria que fosse, de repente, adaptada de um cantor que eu sei que ela gosta, que é o Antônio Zambujo. Antônio Zambujo. Que é o português. Excelente, excelente. Melhor cantor do mundo. E aí, você vai escutar a versão retrofuturista, blow record futurista de Pica da Sete. Pica do Sete. Pica do Sete. Vamos escutar a segunda versão. Quem quiser ouvir a primeira versão, chama lá no grupo dos patrões. Ninguém vai chamar, né? Mas chama lá que a gente manda a primeira versão. Vamos ouvir a segunda. A gente volta daqui a pouco. De manhã cedinho salto do ninho e vou pra paragem de bandolete à espera do certo, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia eu vi passar e o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. A cada repique, a soa do clique, aquele alicate. No modo frenético, o peito cético, tocar bate. Se o trem descarria, o povo na fila, eu fico no cimo. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mas nada me dá a pica que eu pica do sete me dá. Que triste fadário e que itinerário tão infeliz, cruzar meu horário com de um funcionário que me tem de carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para peito de alguém, para lá saber, talvez eu lhe oblitero o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mas nada me dá a pica que eu pica do sete me dá. Acredita no estado em que fica o meu coração quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mas nada me dá a pica que eu pica do sete me dá, mas nada me dá a pica que eu pica do sete me dá. E no episódio de hoje, nós estamos falando sobre a saudade do futuro perdido. E sim, a gente está surfando na onda, em todas as ondas, de todos os multiversos possíveis, né? Estamos surfando surfando aí na onda dos super-heróis, certo? Do hype dos filmes que vão salvar a indústria cinematográfica do blockbuster. Será? Ou não, né? Ou estamos tomando um jacaré, um caldo. Eu acho que vai dar caldo, mas vamos lá, Alexandre, Vamos lá. Então, Pedro, a gente tem que encarar aqui, de fato, como uma coisa boa, esse retorno aí ao legado moral dos quadrinhos, né? Então, eu pensei em algumas coisas aqui, Pedro, né? Pra gente se colocar no lugar aí de um alienígena que se depara, né, num mundo estranho, e pra gente vai ser bastante estranho, porque tem esse quê de mundo antigo e mundo novo ao mesmo tempo, né? Então a gente vai se sentir mais ainda na pele desse alienígena que veste azul. Mas a gente também, Pedro, tem que se colocar no lugar dessa família que é muito altruísta, que em nome da ciência vai fazer uma exploração espacial e acaba sofrendo ali por que não dizer
dizer, um acidente, né? Um acidente, que os transformam em outra coisa para além do humano. E aí, o que a gente tira de lição disso, né? Dessas experiências aí do alienígena e do transhumano que era humano e já não é mais tão humano assim, que o Quarteto Fantástico. Olha, eu penso que tanto de Quarteto, mas também de Superman, e aquilo que você dizia de resgate de valores, há sempre a identificação com... Há aquela questão do monomito, não é? E do mito como superlativo da humanidade. É bonito de ver, no Superman, toda essa visão cristã, messiânica contida no Superman, mas no Quarteto é você identificar que, de certa forma, essas dinâmicas familiares que nós vivemos e que elas existem no nosso dia a dia, se transforma também pro heróico. Eu acho que ambas. Na verdade, quando a gente fala de herói, a gente acaba falando disso, né, Alexandre? É o ser humano super... também é um retrofuturismo acerca do que deveria ser o próprio ser humano. A gente tá falando de cenário, né? A gente falou de cenário, situações, mas de certa forma os heróis também são uma intencionalidade do que o ser humano poderia ser e não é. E aí eu vou fazer pode ser que eu vou cometer uma heresia do ponto de vista teológico, eu sei que vou, não é? Mas a própria promessa de salvação e aquilo que é garantido como promessa de salvação, se a gente olhar antropologicamente falando, se a gente tá falando de quadrinhos meio que antropologicamente falando, essas promessas de salvação nada mais são do que a tentativa dentro do discurso religioso de consertar o agora inconsertável. Você entende? Sim. A limitação humana. E quando a limitação humana vai deixar de ser limitação? Quando chegar no céu. E aí no céu Deus vai nos fazer ressuscitados, não é? Glorificados por Jesus Cristo e tudo. Mas todos eles, de certa forma, todas essas teorias, todas essas visões, elas tentam dar cabo daquilo que é a insuficiência humana de responder a respeito de si próprio, de responder sobre o seu destino, de responder sobre o porquê nós somos tão inteligentes, mas ao mesmo tempo tão falhos, tão limitados, que não conseguimos construir uma sociedade melhor. Eu acho que tudo entra nesse bojo, sabe? Sim. E aí, Pedro, eu fico pensando, né, que esses arquétipos do herói, de todo herói, mas, né, nesses que a gente tá fazendo recorte hoje aqui, tem esse quê de, né, e a jornada do herói traz isso muito evidente, né? A gente já tratou disso, jornada de herói, algumas vezes. A nossa identidade, ela acaba sendo insuficiente, né? Tem uma hora da nossa vida, sobretudo quando a gente é jovem, né, que a gente olha assim e se sente, poxa vida, isso daqui não me define totalmente, né? Isso daqui, de alguma maneira, preenche aquilo que eu sou, ok, me identifico, isso pode ser a nossa família, mas também o nosso grupo de amigos, mas uma identidade só não cabe. Não. Então é a experiência do Clark Kent, né? É a experiência da família da Marvel quando volta com o superpoder. E aí, Pedro, nisso de se sentir insuficiente numa coisa só, você descobre também a alteridade em você, né? Sim. Não à toa, o Clark Kent, ele vai se tornar o alter ego do Super-Homem, né? Na verdade, há quem diga que o Superman é o alter ego do Clark Kent. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Sim. Então, olha, se o filme demonstrar isso, e a gente ficar com a humanidade primeiro do Clark, né? E o Super-Homem começa a capa que ele coloca por uma necessidade, vai ser fantástico. Pois né? Pois é. Porque a gente tá acostumado, sobretudo no cinema, com esse cara que ele tá o tempo todo salvando o mundo e de vez em quando ele se disfarça pra viver um side quest ali, né? Uma vida comum. A missão paralela. Pois é. E aí eu vou fazer um parênteses, Pedro. Agora eu lembrei dos nossos colegas clérigos. Sim. Que vestem a capa preta, a batina, né? Mas vira e mexe, veste uma roupa paisana
pra ir no boteco. E vai viver a sua vida paralela ali, nem que seja por algumas horas. É verdade. Tem um Eu quê lembro de super-homem aí. Eu lembro do Manzato falar, né? O Cônego Manzato, nosso professor de teologia. Ora, eu não sou contra usar a roupa de padre, mas é pra usar na paróquia, mas quando for tomar uma cerveja no boteco é pra usar também. Não adianta se disfarçar, não adianta não fazer acontecer ali, né? Tá certo, tem gente que vive mesmo, né? A gente pode falar de uma dupla identidade? Pode. Então. A gente pode falar aí de de um se sentir super com colarinho, com a batina e com o hábito e na normalidade poder viver uma vida não tão virtuosa? Pode. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, né? Mas na experiência que a gente tem, quem gosta muito de usar o uniforme, em geral, quando tira, não fala-se muito de virtuosidade, né, Ferreira? Sei lá. É isso. Então, não sei se qual não sei é se a amargor, experiência? não sei se é amargor meu. Talvez seja um pouco de amargor das nossas partes. É. Mas, Pedro, o ponto é, né, fechando parêntese, pra que serve o alter ego, né? É um desdobramento daquilo que eu sou, então, eu não me caibo porque eu sou múltiplo, então eu transbordo, e aí esse alter ego se dá numa transparência, e aí eu me recordo também do Fernando Pessoa, que Alberto pra dar Pinheiro, voz a tudo aquilo que ele é, ele vai criando alter egos, né, ou heterônimos. Sim. Ou é uma cisão, né? Eu vivo esse transbordar da alteridade com transparência ou como cisão? Eis a questão. Eu acho que agora, puxando para aquilo que é o cristianismo, a gente precisa lembrar que o cristianismo se baseia em alguém que, pelo menos desde 325, acredita-se ser verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ou seja, Jesus não tinha um alter ego, ele era por inteiro, né? E na teologia espiritual, isso eu lembro muito de livros de espiritualidade que lia, mesmo pregadores, a necessidade de a gente ser inteiro, coerente e inteiro. E não viver uma vida... E aqui a gente não tá falando de vida dupla, né? Aquilo que há de... Não. Mas a gente precisa ser inteiro, integrado, né? Se é pra ser padre, bom, que seja padre integralmente. E não é o hábito que faz o monge. Mas se é pra ser Clark Kent e Superman de vez em quando, que se sobressaia alguém, que se sobressaia a humanidade, não é? Essa dualidade, ela não ajuda naquilo que é a integralidade do ser humano, né? Pelo menos na unidade que a gente deveria ter, né? E nisso os quadrinhos podem ajudar bastante, né, Alexandre? Porque por mais que haja alter ego e uniforme, máscara, essas coisas, no fim das contas, por exemplo, o Homem-Aranha é só o Peter Parker. Tem aquele quadrinho, eu acho que é Guerra Civil, que matam o Homem-Aranha, e aí quando tiram a máscara falam, bom, mas é só um garoto. É só um garoto. É só um garoto, ou seja, é isso, não é? A gente precisa ser um pouco, e dos heróis aprender isso, né? A gente precisa ser íntegro e integral, né? Como Jesus. E aí tem o drama também, né? No filme do Quarteto Fantástico e na obra quadrinhesca, né? Também, o drama do Coisa, que ele tem que encontrar essa integralidade porque ele não tem máscara, né? Ele é o que ele é, o que ele se tornou, e aí não é assumir um alter ego que seria muito conveniente, né? Uma forma de se tornar humano e quando precisar se transformar naquele ser robusto, indestrutível de pedra, mas é de perceber que você é de pedra o tempo inteiro e a sua casca não esconde aquilo que você é por dentro, e é lindo isso. É uma lição e tanto, porque a gente sai dessa esfera do plástico, do estético e passa a encarar o ser humano para além daquilo que é a carcaça, né? A carapaça e tudo mais. E aí, uma coisa que vai acontecer nos filmes e acontece também com a gente é que quando nós nos deparamos com esse mundo inadequado, que você percebe que você tem mais o que dar, tem mais a transbordar e esse mundo não vai aceitar, você tem que lidar com o confronto, né? Seja porque vão tentar te colocar numa caixinha, seja porque você vai perceber que
tem gente ruim mesmo, de verdade, e você ou vai fingir que não tá vendo essas pessoas ruins de verdade, ou você vai pro embate. E isso é muito rico e bonito nos filmes de super-herói e muito mais ainda nas revistas em quadrinhos. Porque o vilão, ele não tá lá à toa. O vilão é esse confronto inevitável que também vai se dar na vida real. Sim, sim. Ele é quase o fogo que faz forjar o ouro ali no cadinho, né? Ele é a prova que se precisa passar, ele é a representatividade dos perrengues que a vida tem e que te espremem, te machucam, te dificultam a vida, mas que ao final você não te matou e vai te fazer mais forte, né? Eu acho que e mais do que isso é entender que o lidar com o outro é sempre lidar com a própria complexidade do que é a humanidade e de que o outro às vezes vai ter expectativas, desejos, sonhos, inclusive projeções de futuros diferentes das suas, dependendo muito daquilo que é a formação ideológica da pessoa. Não tô dando razão a vilões, não é isso, mas pra mim, por exemplo, já que a gente fala de quadrinhos, o embate entre Magneto e Xavier nos X-Men é um exemplo muito claro, até porque os dois podem ser colocados ali em paralelo com Malcolm X e Martin Luther King, né? Ambos têm ali o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo projeto final, ao menos o projeto final, mas o modo com o qual isso vai ser construído vai ser diferente porque as pessoas são diferentes, porque elas pensam de maneira diferente. Eu acho que esse encontro com os vilões, esse encontro com, né, os que são maus, revela não só construções de projetos diferentes, mas ideologias diferentes, pensamentos diferentes. É óbvio que no filme de herói eles vão partir pra porrada, alguém vai morrer, não é? Ou seja, vai haver a violência, porque o roteiro precisa disso, história em quadrinho é isso. Mas naquilo que é a transferência, a inspiração pra vida real, é entender que, ora, você vai encontrar gente que pensa diferente de você, e que pensa bem diferente de você, e que tem expectativas de futuro muito diferentes da sua, e que tem expectativas de presente muito diferentes da sua, e que tem leituras de passado muito diferentes da sua. E isso vai acontecer por N fatores, não é? O Quarteto Fantástico vira um time de heróis porque dá uma zica como é que fala? Num acidente, numa exploração espacial. Tem gente que vira herói ou vira vilão por causa de um acontecimento de vida, e assim é a vida em si. É um pouco abraçar a missão, né? Como um todo, né? Eu penso que esse embate herói-vilão também revela essa faceta, né, Alexandre? E na Fórmula Marvel, a gente vê a coisa do duplo, né? Sim. Não sei como vai ser o novo filme do Quarteto Fantástico, mas geralmente a Marvel coloca um vilão quase como um espelho do super-herói. Como com os mesmos poderes ou com uma jornada muito parecida, só que aí o herói faz uma escolha e o vilão faz outra. Uma motivação razoável, né? Sempre tem isso. Sim, quando o roteiro é bem feito, a motivação do vilão é razoável, né? Pra mim, um dos vilões mais, assim, bem feitos da Marvel é no filme do Pantera Negra, o Killmonger, né? Fabuloso. No final você quase torce pro cara. Fabuloso. E Até ali, porque o cara é muito bom, né? O cara é muito bom. E o Michael B. Jordan. Excelente. E aí você tem aquela cena final, olhando pro pôr do sol e, bom, todo as referências que ele faz, né, pro afrodiasporismo fantástico, enfim. É bonito. Mas pra dizer que, ao mesmo tempo que o vilão ele é diferente e o herói tem que lidar com o outro que não ele mesmo, ele tem que lidar também com alguém que é igual a ele, né? Que de alguma forma é a sombra dele, então é o confronto com a própria sombra, confronto com alguém que poderia ter sido ele, que faz com que ele supere, ele avance, ele de fato se apresente como um herói e não como um vilão ou como um anti-herói. Eu acho que, de fato, a Fórmula Marvel tem isso, mas o cinema de herói ultimamente vem tentando construir os vilões com motivações mais bem elaboradas, né? Não são só maus porque são maus, são maus porque tem algum trauma, como bem disse o Alexandre, há um duplo ali. Agora a série do Demolidor, aí de novo
nos streamings, né? Demolidor um baita herói, e eles estão tentando colocar esse sentido de complementaridade entre herói e vilão, né? Um precisa do outro, de certa forma, para que nesse yin-yang aí haja uma existência. É isso, é o enfrentar a si próprio, o enfrentar a vida, enfrentar a complexidade do outro, ou seja, de certa forma é encarar, como o Alexandre colocou aqui muito bem, encarar a realidade no avesso que a realidade tem. Porque é isso, não é? O vilão, no fim, é encarar a realidade pelo avesso, né? Nesse confronto que é inevitável, que é encontrar com a gente mesmo e, às vezes, lutar contra a gente mesmo, né? Sim. E eu acho que, de um modo geral, se a gente for pegar aí tudo que é retrofuturismo, seja, né, na literatura de ficção científica, seja nos quadrinhos, seja na própria arquitetura, Pedro, sempre que a gente vê esse diálogo entre o novo e o antigo, a gente tem um chamado a olhar a realidade com estranheza, sabe? E aí a gente pode fazer, inclusive, menção à arquitetura que é hostil a pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Sim. Como é que você pensa uma tecnologia para fazer com que as pessoas que não têm casa não fiquem nesse espaço? E ao mesmo tempo você olha do lado uma obra monumental que é um prédio ou é uma escultura que remete a uma realidade que não existe, né? Então, que é o exercício do retrofuturismo. Existe uma crítica à realidade. Existe um olhar para a realidade que deveria ser me incomodo e tento resolver o problema, ou me incomodo e passo adiante, né? Finge que não tá ali. E a gente tem que buscar uma resposta que não seja o ignorar a realidade, né? Então, seria muito bom se os filmes, quando a gente terminasse de assistir um filme, sobretudo de ficção científica, a gente olhasse para nossa realidade e falar, poxa, mas não fomos por um lado, fomos por outro na história. Mas o que eu aqui, com os poderes que eu tenho, tô fazendo para confrontar essa realidade, sabe? Pela estranheza, a gente despertar-se para aquilo que não tá certo aqui. Boa, boa. Ou seja, é quase que uma inspiração do herói, do filme, do roteiro, para uma aplicabilidade na vida. É isso, não é? Mas Sim. eu vou problematizar. Se o evangelho não instiga os cristãos a aplicarem uma mudança no mundo, vai ser um filme de homem com cueca por cima da calça que vai inspirar? Pois é. Desculpa, eu estou uma nhaca hoje, entendeu? Eu estou uma nhaca. É isso. Pedro, pra quem tem o coração aberto pro evangelho, rapaz, você lê o evangelho até na cueca por cima da calça, entendeu? Pô, nada mais cristão que o super-homem, poxa vida. Mas pra quem não se abriu ao evangelho, mas nem se Jesus Cristo voltasse na terra, hoje, né? Com a cueca por baixo da túnica. Da túnica, exato. Iam chamar de comunista, iam chamar de arruaceiro ou qualquer coisa que o valha. Fato é, né, Alexandre? De terrorista. De terrorista. Se nascesse na Palestina, ainda mais. Pois é. Não, há toda uma discussão. Nossa, eu nem quero entrar nisso, senão a gente fica mais meia hora conversando aqui. Mas é fato, né, Alexandre? Vem chegando aí, em 2025, os filmes que vão salvar a indústria cinematográfica dos heróis, ou não. Ou afundar de vez. Ou afundar de vez, mudou muito. Eu quero muito que dê certo, quero muito que Superman dê certo, quero muito que Quarteto Fantástico dê certo, por aquilo que eles são capazes de inspirar. Do Superman, eu sei que o diretor andou lendo aí algumas histórias mais clássicas, algumas nem tão clássicas, não é? Mas que ele quer um Superman que seja inspirador. Pô, o Superman já tem um cachorrinho. Então isso aí já ganhou nós, né, Ferreira? A gente que tem doguinho em casa, pô, tem um cachorrinho, já não tem como ser uma pessoa ruim, né? Ele já vem com um cachorrinho de adereço, né? E o Quarteto Fantástico trabalhar esse aspecto de família, talvez retome aí nas famílias um modelo de família que não seja... porque há também na cinematografia hoje muitas perfeições de família ou famílias que vencem uma série
série de dificuldades para se tornarem perfeitos, né? E não existe essa perfeição familiar, existe a perfeição na vida na qual você está, com todas as dificuldades e as complexidades que você tem. Homens de pedra, homens de borracha, mulheres invisíveis, gente que pega fogo e ainda assim essa vontade de se viver a unidade familiar ali faz com que essa família funcione. Se vier daí, se for trabalhado essas questões nessas obras, já vai ser um ganho, né? Vai ser um a mais do que são esses filmes de heróis desse tempo em que há uma mensagem positiva bem chinfrim, na verdade um roteiro ponto A para o ponto B. Se conseguir trabalhar, se conseguir despertar esses sentidos nessas obras cinematográficas, que antes são obras em quadrinhos, já vão estar fazendo um grande serviço para que as pessoas sonhem novamente com o futuro ou em construir um futuro que seja diferente, um futuro que seja melhor, em que hajam pessoas mais heróicas, não no sentido de superpoderes, mas no altruísmo, na bondade, no coração aberto. Enfim, falei demais, viu, Alexandre? E, Pedro, é isso, eu assino embaixo e só queria terminar falando que eu espero que esses filmes subvertam, que quebre a expectativa do nerdola, que tá esperando só ver o filme de hominho pelo filme de hominho, sabe? Tá esperando só ver o herói cristalizado lá, pensando, finalmente os estúdios estão me servindo e dando só aquilo que eu quero, que é o meu heróizinho do jeitinho que eu idealizei, e traga uma mensagem de fato que dialogue com os dias de hoje, sabe? E se o nerdola ficar frustrado, eu já tô feliz. Também, eu também. Um beijo, Alexandre. Um abraço. Um aperto de mão. Se o nerdola tá triste, eu tô feliz. Essa é a frase que vai ficar repetindo. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.